Então, eu vou pedir para que a gente dê continuidade à aula, para que a gente não atrase muito o conteúdo, tá? Então, se tiver alguém que, por essa questão da chamada, ou essa questão de não estar conseguindo acessar, vocês têm que entrar em contato com a equipe técnica, tá, pessoal? Eu vou tentar achar o e-mail que eu mandei para vocês e disponibilizo aqui no nosso grupo o telefone do WhatsApp, para vocês adicionarem esse suporte técnico e relatar isso que vocês estão passando para mim, tá? Então, nós já estamos na terceira semana, não pode alunos não estarem conseguindo assistir nenhuma aula, tá? Isso aí vocês já deveriam ter procurado alguma forma de tentar resolver. Nós, professores, a gente aprendeu a mexer no básico dessa ferramenta para dar aula para vocês. Agora, para ingressar na aula, convidar aluno que não está conseguindo, tem um link que não dá, o outro dá, isso aí, daí a gente não tem muito como resolver esses problemas de vocês. Por isso que foi criado esse suporte técnico e vocês têm que relatar isso que está acontecendo. Vocês não podem ficar perdendo aula por problemas técnicos, ok? Que não seja internet, que não seja falta de luz e tal. Por não conseguir ingressar, vocês não podem estar perdendo esse tipo de aula, tá? Só por não estar conseguindo entrar pelo link. Então, vocês têm que procurar esse suporte técnico, ok? Então, tá. Vamos lá. Fechando o nosso parênteses. Vou voltar, então, para a nossa aula. Então, o que nós vimos anteriormente? Nessa revisãozinha que eu fiz com vocês, nós vimos que anteriormente nós tínhamos, até o final da terceira semana do desenvolvimento, nós tínhamos essa estrutura que está sendo mostrada aqui na tela. Nós tínhamos a estrutura formada pelos 3 folhetos embrionários, a ectoderma, mesoderma e endoderma, pelas colorações aqui que eu falei para vocês que eram meio padronizadas aqui no livro. Nós tínhamos o fechamento da notocorda, induzindo o fechamento do tubo neural. Esse fechamento se inicia na região central da placa neural e vai no sentido caudal e também no sentido cefálico. À medida que for se fechando o tubo neural, vão surgindo essas estruturas globulares que são os somitos, tanto para a região caudal quanto para a região cefálica, certo? Então, esse somito, ele se forma a partir desse tecido aqui que fica ao lado do eixo central, ou seja, formado a partir do mesoderma, que é essa camada do meio, ao lado do eixo central, então chamado de mesoderma paraaxial, ok? Então, nós temos o fechamento completo do tubo neural, formação das cristas neurais, e esse fechamento completo, ele vai se dar agora na 4ª semana, como a gente vai ver daqui para frente, ok? Então, o que ocorre nesse período da 4ª até a 8ª semana? Nesse período de desenvolvimento, nós temos um período chamado de organogênese. O que isso significa? Se nós dividirmos essa palavra, organo e gênese, organo significa os órgãos e gênese significa origem. Então, dentro desse período da 4ª semana até a 8ª semana que se dá o desenvolvimento das estruturas corporais. Então, a gente não vai ter mais somente uma camada de células ou 3 camadas de células. Nós vamos notar a partir de agora o surgimento das estruturas corporais desse embrião em desenvolvimento e também o surgimento dos órgãos internos, ok? Então, é o período do estabelecimento de todas as estruturas internas e externas desse embriãozinho. Então, é justamente nesse período que se dá o início da formação dos mais variados tecidos e órgãos, ok? Então, aqui eu estou frisando para vocês que é o início da formação. Não é que ao final da 8ª semana todos os órgãos vão estar formados. Aqui, nesse período da 4ª até a 8ª semana, é o início da formação. E ele vai se dar, tem órgãos que vão ficar maduros somente lá, momentos antes do parto. A gente já está falando lá no 9º mês de gestação, certo? Mas o início da formação é nesse período da 4ª semana até a 8ª semana, certo? Então, o que nós temos nesse período da 4ª à 8ª semana? Nós temos um período que
vai começar um período de desenvolvimento dos mais variados tipos celulares que compõem o nosso corpo, através de um processo de diferenciação das células. As células vão ficando cada vez mais especializadas em executar um grupinho de funções. São células de um tecido do nosso corpo responsável por executar um grupo de funções. Como, por exemplo, a gente está vendo no final da terceira semana e na quarta semana, nós temos a formação do tubo neural. O que o tubo neural vai ser composto? Por neurônios. Então, esses neurônios responsáveis pela comunicação celular, pela interpretação de sinais, pelo raciocínio, por todas as atividades neuronais. Então, ela está sendo especializada em fazer uma determinada função. Assim como nós temos a especialização do tecido nervoso, nós temos a especialização de vários órgãos do nosso corpo que tem o seu surgimento a partir deste período, entre a quarta e a oitava semana, ok? Por isso, dentro desse período da quarta a oitava semana, a gente está falando do período do segundo mês de gestação. Então, nós temos 4 semanas, dá em torno de 1 mês. Da quarta até a oitava, nós estamos falando por volta do segundo, entrando no terceiro mês de gestação. Então, esse é um período bastante crítico para o desenvolvimento embrionário, certo? Por quê? Porque aqui nós temos todo o início da formação dos órgãos. Então, se no início da formação acontecer algum problema, todo o desenvolvimento daqui para frente vai ser prejudicado, ok? Então, por isso que se fala que o primeiro trimestre da gestação, ele é bastante crítico. Então, é bastante crítico para quê? Para que ocorra a fecundação, para que o zigoto fecundado consiga fazer a nidação, ou seja, o implante no endométrio, para que ele comece a se desenvolver de forma eficaz e se nutrir, se mantenha no endométrio, e depois, agora já nesse período da quarta à oitava semana, que todo o desenvolvimento dos mais variados tipos de tecidos que formam o nosso corpo e o desenvolvimento dos órgãos comece a se desenvolver de forma eficaz, sem nenhum problema, ok? Então, é nesse período que a gente viu até agora, até a terceira semana, nós estávamos falando deste processo inicial aqui, tá? Dentro desse processo inicial, nós vimos a formação dos gametas masculino e feminino, a sua fecundação, e aí na fecundação nós tínhamos a formação do zigoto, ok? Então, essa célula chamada de zigoto, ela é uma célula chamada também de totipotente. O que significa totipotente? O tot vem do latim, que significa tudo. E potente significa ela tem a potência, ela tem a capacidade de gerar qualquer célula do nosso organismo. Qualquer célula do desenvolvimento embrionário. Seja do corpo do embrião, seja das estruturas anexas ao embrião. Como cavidade amniótica, como cavidade coriônica, como a placenta, tudo isso, o zigoto tem essa possibilidade de gerar, ok? Então, é uma célula tronco totipotente, tem a capacidade de gerar todas as células do desenvolvimento embrionário. À medida que ela vai saindo desse estágio de zigoto e vai se especializando, vai se diferenciando, então a especialização celular é a diferenciação celular. Então ela vai sofrendo etapas de diferenciação, se tornando cada vez mais especializadas em executar uma função dentro daquele organismo que está se formando. E aí, no último estágio de diferenciação, nós temos os mais variados tipos de tecidos que compõem nosso corpo. Nós temos tecido muscular, tecido nervoso, células de glândulas, células sanguíneas, células do sistema imune. Então, aqui nós temos as células altamente especializadas em executar um grupo de funções, certo? Então, qual é a função do sistema nervoso dentro do organismo? É fazer a interpretação dos sinais, interpretação de todo o estímulo que chega no nosso organismo e também enviar uma resposta. Então, para que o corpo seja movimentado, para que haja um movimento de, sei lá, qualquer estímulo
corporal, que o corpo recebe, interpreta esse estímulo e depois vai causar uma resposta. Então, isso é a função do sistema nervoso, que é diferente da função das células musculares, que tem como função contração e relaxamento. Somente isso. Que é diferente das células ósseas, que vão dar sustentação para o organismo. Então, notem que cada conjunto de célula vai ficar especializado em executar uma determinada função dentro do organismo. É como vocês entrando num curso de graduação. Quando vocês entram, vocês estão no primeiro semestre, vocês são indiferenciados. Vocês não sabem para que área vocês vão se especializar. É como se vocês fossem células tronco. Vocês vão recebendo informações e cada vez se especializando num determinado assunto. Pessoal da enfermagem, digamos que queira ser especialista em enfermagem de terapia intensiva, de UTI. Então, ele vai se tornar um especialista de unidade de terapia intensiva. Ele vai saber tudo o que é feito lá, mas se colocar ele numa pediatria, ele já fica perdido, certo? Então, são áreas diferentes, por exemplo, são tecidos diferentes, executando funções diferentes, mas cada um deles com células muito especializadas. O que acontece nesse desenvolvimento embrionário? A especialização das células. As células tronco, que têm capacidade de formar qualquer tecido, vão se tornando especializadas em gerar um tipo de tecido específico. Então, agora, a partir da 4ª até a 8ª semana, nós temos essa fase aqui, ó, que é a fase final dessas células indiferenciadas, certo? Essas células que estão mais num grau de especialização maior para dar origem às estruturas do nosso organismo. E quando se tornar um adulto, ou quando amadurecer de fato cada um dos órgãos do nosso corpo, aí nós chegamos nesse último estágio das células diferenciadas, certo? Aí nós temos células altamente especializadas em executar funções específicas. Os neurônios com função nervosa, os músculos com função de contração, os glóbulos brancos com a função de defesa e assim por diante. Então nós temos graus de especialização, ou também chamado de diferenciação celular, certo? E isso vai começar a acontecer agora a partir da 4ª semana, certo? Então, como eu falei para vocês, da 4ª até a 8ª semana é um período bastante crítico no desenvolvimento embrionário, certo? É bastante crítico nesse desenvolvimento do embrião. Por quê? Porque é nessa fase da gestação que a mulher tem que tomar os maiores cuidados, principalmente quando ela se expõe a esses agentes chamados de teratogênicos. O que é um agente teratogênico? Também chamado de teratógeno. São agentes de origem química, biológica, radioativos, farmacológicos, que podem induzir alterações no processo de desenvolvimento do embrião. Então, nós podemos ter o cigarro como um agente teratogênico, componentes radioativos, a radiação é um componente teratogênico, ou seja, causa anomalias nesse desenvolvimento embrionário, principalmente dentro dessa fase do primeiro trimestre, ou, mais especificamente, nessa fase da 4ª até a 8ª semana, onde a gente tem o começo da formação das estruturas do corpo do embrião, certo? Agentes biológicos. Aqui a gente está falando de bactérias, infecções bacterianas, infecções virais. Isso tudo pode causar algumas alterações, algumas anomalias no desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, o que a gente viu recentemente, o que foi vivido aqui no Brasil, foi a infecção pelo Zika vírus. Lembram que quando as mulheres gestantes eram infectadas pelo Zika vírus, causava aquela anomalia, principalmente no crânio. Então, nascia crianças que tinham uma certa alteração no crânio. Alguém queria fazer algum comentário? Não, eu falei microcefalia, pensando alto. Desculpa que abriu meu microfone. Isso, exatamente. Então, causava aquele processo de microcefalia. Obrigado pela colaboração. Então, uma redução nessa expansão da calota craniana.
justamente causado por um agente biológico, causando anomalias. Então, esse período do segundo mês de gestação, ou a quarta até a 8ª semana do desenvolvimento embrionário, ele é bastante crítico para essas exposições a agentes teratogênicos. Seguindo aqui, componentes químicos, reagentes químicos. Tem alguns reagentes químicos que são teratogênicos, ou também fármacos. Então, por isso que fala, mulher, tem sempre na bula lá, mulheres gestantes tem que consultar o médico se podem fazer uso de um certo medicamento, porque alguns medicamentos levam a malformações no desenvolvimento embrionário. Então, esses medicamentos são chamados de agentes teratogênicos, ou também chamado de teratógenos. Então, isso aqui são vários componentes, são vários modos de exposição ambiental que a gestante pode se expor, que pode levar a uma má formação do embrião, certo? Então, começando aqui essa imagem bizarra de uma mulher grávida fumando e bebendo bebida alcoólica, esse estilo de vida, ou esses maus comportamentos, eles vão acabar gerando anomalias chamadas anomalias congênitas. O que é uma anomalia congênita? É quando a criança já nasce com uma alteração resultante de alguma coisa que aconteceu durante o seu período embrionário, período de desenvolvimento embrionário. Então, são distúrbios causados pelo desenvolvimento das estruturas internas ou externas num organismo em formação, certo? Resultante do quê? Quais são as causas dessas anomalias congênitas? Podem ser fatores genéticos, e aí é inevitável, é a herança adquirida a partir do espermatozoide que fecundou o ovócito. Então, a herança genética do pai e da mãe pode ser a causa dessas anomalias genéticas, ou até mesmo a própria mistura da informação genética dos dois pode levar a essa anomalia congênita. Ou aos fatores ambientais, que são os teratógenos. Isso que a gente acabou de falar, os agentes teratogênicos também causam essas anomalias chamadas anomalias congênitas, ou seja, uma anomalia que a criança já nasce com essa alteração, esse distúrbio, certo? Normalmente não é de origem unifatorial, ou seja, gerado por apenas um fator. É por um estilo de vida, uma exposição a vários agentes, mais uma predisposição genética. Então, é um conjunto de fatores que levam ao desenvolvimento dessas anomalias congênitas. Então, são anomalias de origem multifatorial, gerada por vários fatores durante esse desenvolvimento embrionário. E aí causam diversos problemas, como esses aqui mostrados nas fotos. Como, por exemplo, polidactilia. Então, normalmente essas polidactilias, elas têm uma herança genética bastante forte, então depende muito da carga genética do pai e da mãe para gerar esse quadro de polidactilia, ou seja, um número maior de dígitos ou nas mãos ou nos pés. Esse outro quadro aqui conhecido como sindactilia, ou seja, os dedos nascem grudados. Então, no processo de formação dos membros superiores ou inferiores, não ocorre a eliminação daquela membrana interdigital, como a gente vai ver na sequência da aula de hoje. E aí os dedos nascem grudados uns aos outros. E isso também é chamado de anomalia congênita. Aquele quadro de microcefalia que eu falei para vocês, causado, por exemplo, pelo Zika vírus. Então, é um agente biológico causando esse quadro de anomalias congênitas. Ou, por exemplo, lábio leporino, essa fenda no lábio causada também por herança genética somada a fatores ambientais. Aqui, nesse exame de imagem, o que a gente vê aqui? A ausência do outro rim. Então, aqui nós temos um indivíduo em formação com a formação de apenas um único rim, apenas uma unidade renal, certo? Então, essa falta da outra unidade renal também é uma anomalia congênita, gerada a partir desse período de formação das estruturas corporais, tanto internas, como é o caso do rim, quanto essas estruturas corporais externas, como a geração
da boca, desenvolvimento do crânio ou desenvolvimento dos membros superiores e inferiores, ok? E isso tudo são chamadas de anomalias congênitas, certo? Então, seguindo aqui, o que nós tínhamos lá no final da terceira semana e agora que a gente vai entrar na quarta semana? O que nós tínhamos aqui? Então, fechando essa cavidade superior, nós tínhamos a nossa cavidade amniótica. Se vocês olharem, eu acho que no slide não está cavidade amniótica, deve estar alguma outra coisa, cavidade umbilical, uma coisa assim. Eu alterei. Então, arrumem, essa nomenclatura é cavidade amniótica, que é aquela cavidade de cima, cavidade superior, certo? Aqui, nessa camada em azul, nós temos o nosso ectoderma. Mais especificamente, essa região que está em desenvolvimento, tem uma expansão, um espessamento dessa camada do ectoderma, é o nosso neuroectoderma, ou é esse folheto, a região desse folheto embrionário, que vai dar origem ao sistema nervoso. Então, aqui nós temos o desenvolvimento do neuroectoderma. Na região do meio, nós temos o folheto aquele do meio, folheto chamado de mesoderma. Então, meso vem de meio, então a nomenclatura é o mesoderma. E abaixo, certo, que a gente não consegue visualizar muito, porque a definição da imagem não está muito boa, é o nosso endoderma, certo? O que define o limite desse disco embrionário trilaminar? Vocês estão vendo as 3 lâminas, os 3 folhetos embrionários. Então, isso forma o nosso disco embrionário trilaminar. Quais são os limites cefálico e caudal desse disco? Nós temos o limite cefálico, aquela membrana bucofaríngea, ou seja, o que vai dar origem à abertura cranial, a abertura cefálica do trato digestório, bucofaríngea, certo? Na frente da membrana bucofaríngea, nós temos o desenvolvimento de uma outra estrutura, que neste momento parece intrigante, que está se desenvolvendo à frente da boca, da estrutura que vai dar origem à boca, mas que depois, durante esse período da 4ª até a 8ª semana, nós vamos ver que ela é reposicionada, que é a estrutura cardiogênica, ou seja, a estrutura que vai dar origem, gênica vem de gênese, que vai dar origem ao cardio. Cardio significa o coração. Então, essa estrutura aqui vai dar origem ao coração, e ela fica à frente da membrana bucofaríngea. Neste momento, parece um pouco confuso. A estrutura cardiogênica está à frente da estrutura que vai dar origem à boca. Mas ao longo da 4ª até a 8ª semana, ela vai sendo posicionada na região ventral. E aí ela assume o seu correto posicionamento dentro desse embrião que está em desenvolvimento. Se a gente for lá para outra extremidade, nós vamos ver que o limite desse disco embrionário é definido pela membrana cloacal, que vai ser a abertura final do nosso trato digestório, que vai estar em formação a partir da 4ª até a 8ª semana. Então, aqui nós temos o limite... Oi, pode perguntar. De cabo a rabo, certo? Mas a gente vai ter também, em uma outra visão dessa estrutura, nós vamos ver que a borda dele vai ser somente de ectoderma. Então, depois que fechou, formou o tubo neural, toda a estrutura azul ali que sobrar vai ser ectoderma. E somente o que fechou é o que vai dar origem ao neuroectoderma, tá? Posso perguntar? Claro, deve. Ali o disco embrionário trilaminar são aqueles 3 nomes: endoderma, mesoderma e neuroectoderma, é isso? Isso aqui que eu estou botando dentro do quadrado. Tá? Esse é o disco trilaminar, formado pelos 3 folhetos: ectoderma, mesoderma e endoderma. Aqui ele só está especificando que é o neuroectoderma porque tem essa expansão aqui, essa proeminência, ele fica mais espesso, mais elevado, tá? Que aqui já está passando já do desenvolvimento. Então, como eu falei para vocês, na parte de cima nós temos a cavidade amniótica e embaixo nós tínhamos o saco vitelínico,
que agora vai ser chamado de vesícula umbilical, certo? Então já são 4 nomes para a mesma estrutura. Lembra da cavidade blastocística? Ela se transformava em cavidade exocelômica, depois foi para saco vitelínico e agora é chamado de vesícula umbilical. Então são 4 nomenclaturas para definir etapas diferentes do desenvolvimento embrionário, certo? O que vai acontecer com essa estrutura agora? Durante a 4ª semana, nós vamos ter um alongamento e um dobramento do disco embrionário trilaminar. Então, nós vamos ter uma expansão cefálica, expansão caudal, e ele vai começar a se dobrar. Dobrar para onde? No sentido ventral. Aonde que é o sentido ventral? Ó, nós vamos ter um dobramento ventral, certo? Nós temos um crescimento do disco embrionário e um curvamento no sentido ventral. Então, o crescimento aqui nos sentidos da seta, e depois ele vai começar a se curvar para o sentido ventral. O ventral ele vai estar mais ligado ao endoderma. Lembra que eu falei que se a gente olhar de dentro da cavidade amniótica, é como se a gente visse todo o desenvolvimento das costas do embrião. Então, a parte dorsal significa as costas, o ventral significa a parte da frente do embrião. Então, esse dobramento vai ter esse sentido. Ele vai se dobrar nesse sentido para cá e na parte caudal também nesse sentido para cá. Os dois indo no sentido ventral, certo? Em direção ao saco vitelínico. E aí nós vamos ver um dobramento desse disco embrionário trilaminar e o surgimento de algumas estruturas que vão lembrar mais a morfologia de um corpo humano, certo? Com isso, com esse dobramento, nós temos uma expansão aqui do disco embrionário, que vai formar essa dobra, ou também chamado de prega cefálica, que é referente à região da cabeça do embrião em formação, e uma prega caudal, que é referente a essa parte final do embrião, ok? Então a gente vai ver todas essas etapas de dobra do embriãozinho ao longo desse período da 4ª até a 8ª semana, ok? Juntamente com esse dobramento da parte cefálica e dobramento caudal, ainda nós temos um dobramento lateral, ok? A partir do que? Então, lembrem que aqui, ó, na parte de cima, nós temos a nossa cavidade amniótica. Essa cavidade amniótica vai começar a se expandir pelas laterais. Lembram que a cavidade amniótica ela vai recobrir todo o embrião. Então, ela começa, como se fosse uma bolha de água, tentar recobrir toda essa região central aqui que vai dar origem ao embrião, certo? Então, vai ficar tudo recoberto por essa cavidade amniótica. Então, nós também temos um dobramento lateral, certo? Dado pela expansão da cavidade amniótica, no sentido aqui na direita e também na esquerda do embrião, certo? Eu vou mostrar isso num vídeo para vocês, talvez fique um pouquinho mais claro de vocês entenderem essa disposição de parte cefálica, parte caudal, um lado, o outro lado, para a formação do embrião, ok? Isso eu vou mostrar na sequência. O que acontece, então? Agora a gente vai ver tudo que ocorre na região cefálica, ou seja, na região primitiva do desenvolvimento da cabeça do embrião, e depois nós vamos ver tudo que ocorre na região caudal. Tá? Primeira coisa que acontece, uma expansão da cavidade amniótica, como eu falei para vocês. Ela se expande lateralmente no embrião e também na região cefálica e região caudal. Então, aqui o que nós estamos vendo? Ó? Aqui uma expansão da cavidade amniótica cefálica e caudal, e ela vai se expandindo aqui, ó, essa região branquinha, que vai causar esse dobramento cefálico e esse dobramento caudal, certo? Até recobrir todo o embriãozinho. Então, a gente está vendo aqui embaixo, ó, eu estou desenhando para vocês a cavidade amniótica. Então, todo esse espaço em branco aqui, ele está sendo preenchido por esse líquido amniótico. A ideia é essa mesmo, recobrir todo o embrião em formação, que está ali no centro, ó, formado pelos 3 folhetos embrionários em desenvolvimento, certo? Então, nós temos uma expansão da cavidade amniótica. É a mesma coisa que vocês pegarem um balão,
encherem ele de água e tentar colocar a mão de vocês para dentro do balão. O que vai acontecer? O balão vai recobrir toda a tua mão, certo? Vai empurrando a tua mão contra o balão e essa cavidade de líquido vai se expandindo pela lateral e recobrindo toda a mão. É exatamente isso que acontece. Esse balão de água, que é a cavidade amniótica, vai se expandindo no entorno desse embrião em formação, certo? O que acontece na região cefálica? Nós temos a formação de uma prega neural. Então, ocorre uma dobra da estrutura neural. Então, vocês estão vendo aqui, ó, toda essa dobra aqui é essa prega neural, certo? Formando os primórdios da região encefálica. Todo o nosso cérebro, tronco encefálico é dado por essa dobra na região cefálica. O que nós temos mais? Uma expansão da placa neural e também um dobramento para a região ventral, tanto na parte cefálica quanto na parte caudal. Eles vão se dobrar no sentido ventral, certo? O sentido da região da frente do organismo em desenvolvimento. Qual é o limite desse dobramento? É sempre o limite cefálico à membrana bucofaríngea. Então, a membrana bucofaríngea vai ser o limite cefálico do desenvolvimento do trato digestório, certo? Então, vocês estão vendo que à medida que vai ocorrendo esse dobramento ventral, vai surgindo essa cavidadezinha amarela aqui, que é a formação do intestino anterior, ou seja, a primeira porção do intestino, ou melhor, a primeira porção do trato digestório, que é referente à cavidade oral, mais o esôfago e estômago, certo? O mesmo vai acontecer lá na região caudal, e aí para formar a porção do intestino posterior. Essa formação do intestino se dá através do endoderma, por isso que ele está representado ali em amarelo, tá? Então, o endoderma dá origem ao desenvolvimento do trato digestório, certo? Todo o trato digestório. O limite cefálico do desenvolvimento do trato digestório é a membrana bucofaríngea. O limite caudal é a membrana cloacal, como a gente vai ver na sequência. Então, o que a gente tem também? Aquela questão da estrutura cardiogênica. Então, olhem lá no primeiro desenho, lá em cima, eu estou apontando para vocês aquela bolinha ali, sendo a região cardiogênica. E ao longo dessa dobra que vai sendo causada no sentido ventral, essa estrutura cardiogênica ela vai sendo posicionada no local correto. Então, agora ela está aqui, e no final ela se posiciona bem na região onde ela deve permanecer, que é na região do ventre. Então, ela sai da porção de cima e vai se dobrando, se dobrando, se dobrando e se posiciona na região ventral, ok? Então, durante esse período da 4ª à 8ª semana, nós temos o correto posicionamento da estrutura cardiogênica, que está à frente da membrana bucofaríngea, e pela dobra cefálica, ele vai sendo posicionado na região ventral desse embrião em formação, ok? Então, aqui, só para olhar em maior destaque, a figura está um pouquinho maior, o que nós temos de importante nessa região aqui do desenvolvimento embrionário? Expansão amniótica, então a cavidade amniótica se expandindo na direção da seta vermelha, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Então, tudo isso sendo preenchido pelo líquido amniótico, recobrindo toda a estrutura cefálica do embrião em formação. Nós temos essa expansão cefálica, então toda essa estrutura de neuroectoderma se expandindo, aumentando o número de células e cada vez expandindo mais para formar o nosso cérebro ou o nosso encéfalo, ok? A membrana bucofaríngea, que ela se encontra aqui, e depois ela vai sendo posicionada na região ventral, aqui, como sendo o limite cefálico do trato digestório que está em formação. A região cardiogênica, que sai dessa região mais cefálica e se posiciona na região mais ventral. Então, está aqui, ó, sendo posicionada na região mais ventral. E também nós temos o desenvolvimento. No limite do desenvolvimento do trato digestório? Como é que é? Quem é que está no limite do desenvolvimento do trato digestório?
aqui, ó, a membrana bucofaríngea. Ela faz o limite cefálico, tá? O limite da cabeça do trato digestório é justamente a nossa boca primordial, a estrutura que vai dar origem à boca e à faringe, tá? Então, é a abertura inicial do trato digestório. A boca, na sequência, vem a faringe, e por esse dobramento cefálico começa a formar essa cavidade aqui, ó. Essa cavidade delimitada pela linha amarela, que vai formar o nosso intestino anterior, a primeira porção do trato digestório. Tudo vai ser chamado de intestino nessa fase, tá? Depois que vai se diferenciando em regiões específicas, tá? Intestino anterior, ou seja, a parte do trato digestório na porção cefálica, que tem a sua abertura através da membrana bucofaríngea, ok? Beleza, então agora a gente vai ver tudo o que acontece na parte caudal do desenvolvimento embrionário. Nós temos novamente a expansão da cavidade amniótica, ou seja, aquela bolsa de água se expandindo por toda a superfície do embrião em formação. Na região caudal, nós temos um crescimento do neuroectoderma para formar, para fechar o tubo neural no sentido caudal e formar agora a nossa medula espinhal. Então, a parte cefálica forma o cérebro e o tronco encefálico. A parte caudal vai dar origem a toda a nossa medula espinhal, que vai até a região do cóccix, ok? Então, até a estrutura final da abertura da região do trato digestório, certo? Então, o que forma? Os primórdios da medula espinhal. Essa expansão aqui, essa dobra caudal, ela vai formar a nossa medula espinhal, certo? E cada vez ela vai se expandindo mais, ó, toda essa região azul aqui, dando origem à nossa medula espinhal. Lá na porção cefálica vai dar origem ao nosso cérebro, ao nosso encéfalo, e o restante, a medula espinhal. Qual é o limite do desenvolvimento do trato gastrointestinal? É a membrana cloacal. Então, na parte da cauda do embrião em formação é a membrana cloacal. Na parte da cabeça é a membrana bucofaríngea. São os dois limites. Tá? Então, esses dois pontos de referência que a gente sabe aonde vai se desenvolver a cabeça e aonde vai se desenvolver a cauda do embrião, certo? Como vocês podem ver, cada vez que ele vai se curvando para a região ventral, nós temos um estreitamento do saco vitelínico, certo? Que é essa bolsa amarela para baixo ali. E esse estreitamento vai fazer com que o saco vitelínico se ligue diretamente com essa outra estrutura, que era aquele pedículo do embrião, aquela estrutura onde todo o embrião estava ligado à placenta. Então é isso que vai dar a comunicação direta com a placenta, e aí nós chamamos essa estrutura toda de cordão umbilical. É o pedículo do embrião, mais essa vesícula umbilical. O próprio nome já diz, ó, vesícula umbilical, porque faz parte do cordão umbilical, certo? A vesícula umbilical é a mesma coisa que saco vitelínico, tá? São só nomes diferentes para etapas diferentes do desenvolvimento. Esse dobramento caudal vai dar origem à porção final do nosso trato digestório, ou seja, a porção final lá do intestino grosso e a abertura final, que é a abertura do ânus, que é originada a partir dessa membrana cloacal, certo? Então, a membrana cloacal é o limite final do trato digestório. O limite inicial é a membrana bucofaríngea, certo? E o que eu falei para vocês, o pedículo do embrião, ou seja, aquele conjunto de células que ligava toda essa estrutura à parede, ou ao córion, a parede coriônica, vai se unir com o saco vitelínico e formar o cordão umbilical, ok? Então, dando mais destaque para essas estruturas, nós temos aqui, ó, esse dobramento do neuroectoderma para formar a nossa medula espinhal. Ela tem um limite aqui na membrana cloacal, a formação do intestino posterior, ou seja, da porção final do intestino, e uma expansão da cavidade amniótica, que é esse espaço em branco que vai preencher ou vai
se expandindo no entorno de todo o embrião em desenvolvimento, certo? Então, expansão amniótica, a membrana cloacal como sendo o limite, surgimento da estrutura que vai dar origem à medula espinhal, formação do intestino posterior. Nós temos ainda aqui no final o resquício daquela linha primitiva, onde começou aquela migração das células do ectoderma ou do epiblasto para substituir as células do hipoblasto e preencher o espaço intermediário para formar o mesoderma, a partir dessa linha primitiva. Então, a linha primitiva sendo importante para aquele processo chamado de gastrulação. Aqui ainda a gente tem um resquício dela no desenvolvimento embrionário. E aí, quando a gente junta o pedículo do embrião com o saco vitelínico, a formação do cordão umbilical, certo? E a partir de agora, quando essas estruturas começam a se posicionar no seu local correto, os tecidos começam a se diferenciar, e aí os órgãos começam a surgir, essas estruturas, certo? Então aqui nós vimos todo o dobramento cefálico, depois todo o dobramento caudal e os limites dessa expansão cefálica e caudal para formar a estrutura inicial do surgimento do embrião, ok? Então nós tínhamos essa figura inicial, que a gente denominou todas as estruturas, e todas essas duas cavidades, aqui a cavidade amniótica em cima e a vesícula umbilical, ela é revestida pelo mesoderma extraembrionário, ou seja, aquele mesoderma que está do lado de fora do embrião. E é a partir deste mesoderma que vão surgir as primeiras células do nosso sistema sanguíneo. São as células dessa camadinha aqui que vão dar origem ao primeiro sangue a circular no embrião, certo? A partir do batimento cardíaco. A gente vai ver em qual dessas semanas que inicia o batimento cardíaco, certo? Um pouquinho mais para frente. Então, dessa estrutura, nós tínhamos a cavidade amniótica em cima, que está em plena expansão caudal cefálica, a vesícula umbilical embaixo, e aqui no meio nós temos o disco embrionário trilaminar, certo? Vai ocorrer uma expansão cefálica, uma expansão caudal, e ele vai começar a se dobrar aqui para a região ventral do embrião em formação, certo? Aqui nós temos a expansão da cavidade amniótica, aqui também a expansão da cavidade amniótica, e aqui começa o posicionamento da estrutura cardiogênica nessa região ventral, nessa região da frente do desenvolvimento do embrião, certo? À medida que vai ocorrendo mais essa expansão cefálica e caudal, ele vai se dobrando cada vez mais. Então, aqui, ó, o dobramento cefálico e o dobramento caudal. No neuroectoderma, o dobramento cefálico vai dar origem ao nosso encéfalo. O dobramento caudal vai dar origem à nossa medula espinhal, certo? E aqui nós temos também um estreitamento dessa vesícula umbilical, que depois vai se juntar com essa outra estrutura aqui e formar o cordão umbilical. Quando essas duas estruturas se juntam para formar uma única estrutura, nós temos o cordão umbilical. Aqui nós estamos vendo a formação do intestino anterior, ou seja, primeiro trajeto do intestino, com a abertura da membrana bucofaríngea, que está aqui, certo? Aqui nós temos a porção posterior do intestino sendo formado, com a abertura da membrana cloacal, e no meio nós temos o intestino médio, e esse intestino médio estando ligado diretamente à vesícula umbilical. Então é através desse intestino médio que esse embriãozinho vai obtendo nutrientes a partir do conteúdo dessa vesícula umbilical. Então essa vesícula umbilical está repleta de nutrientes e que vão sendo absorvidos por esse intestino médio, certo? Até que nós temos uma fase bem mais avançada. Olhem a curvatura desse embrião em formação, aqui toda a região encefálica, a região da cabeça, desenvolvimento do cérebro, aqui o desenvolvimento da medula espinhal, aqui a formação do cordão umbilical, o correto posicionamento da estrutura cardiogênica na região ventral, aqui o primeiro trecho do trato
digestório, aqui o trecho final do trato digestório, e esse aqui o trecho médio, o trecho intermediário. Então, ele tem essa divisão em 3 partes, ok? E aqui vocês estão vendo por fora a expansão da cavidade amniótica. Então, todo esse espaço aqui que está em branco agora, que eu vou pintar em azul, para que vocês lembrem que esse líquido amniótico está aqui na cavidade azul, todo esse espaço aqui, ele está preenchido pelo líquido amniótico, certo? Então, é aquela bolsa de água, que tem 99% da composição formada por água, que vai proteger o desenvolvimento do embrião, que está em formação. Então, ele praticamente recobre todo o embrião, somente na região do cordão umbilical, que a gente não tem essa expansão da cavidade amniótica, certo? Porque é aquele ponto que vai ligar o embrião à mãe, ou ligar o embrião diretamente à placenta, certo? Beleza, então nós vimos a expansão cefálica e a expansão caudal. Agora, essa cavidade amniótica também se expande para as laterais, certo? Que está aqui, ó, nós temos uma expansão lateral para cá e uma expansão lateral para cá, certo? Quando ocorre essa expansão, essa estrutura aqui vai se fechar e essa estrutura aqui vai se fechar, formando essas duas cavidades laterais, ok? Essa é a estrutura mais importante na formação dessas pregas laterais, da expansão lateral da cavidade amniótica. O nome dessa estrutura é justamente o celoma intraembrionário. O que vai dar origem a esse celoma intraembrionário? Essa região aqui, essa cavidade aqui e essa cavidade aqui. Ela vai dar origem às estruturas ocas que nós temos dentro do no nosso tórax. Nós temos a cavidade pleural, onde vai ser preenchido pelos nossos pulmões, que vão estar em desenvolvimento. A cavidade pleural, onde vai estar o pulmão. A cavidade pericárdica, onde vai estar em formação o músculo cardíaco, o músculo do coração. E também a formação do peritônio. O que é o peritônio? É a cavidade abdominal que vai abrigar todos os órgãos abdominais. Nós temos ali o pâncreas, nós temos intestino grosso, intestino delgado. Então, tudo isso é dentro dessa cavidade peritoneal. São 3 cavidades. Então, esse celoma intraembrionário, vocês estão vendo que forma essa cavidade e essa cavidade aqui, vai formar a cavidade pleural, cavidade pericárdica e a cavidade peritoneal, certo? Então, dessa expansão lateral, essa é a principal estrutura que se forma, certo? E aí, lembram que nós vimos que a parte do meio do intestino ela ainda ficava aberta em contato com a vesícula umbilical? Aqui, por essa expansão lateral, nós temos o fechamento completo da parte média do intestino. Ali, ó, final, nós temos o fechamento total do intestino, ok? E aí nós temos somente a abertura da membrana bucofaríngea e a abertura da membrana cloacal. Todo ele agora já está completamente fechado, certo? Então aqui vou mostrar para vocês aquele vídeo que eu falei, que vai mostrar justamente essa dobra cefálica, caudal e também uma dobra lateral que vai posicionar essas estruturas nos locais corretos do embrião em desenvolvimento, certo? Então, vou dar o play aqui, eu vou tirar o som porque o vídeo é todo em inglês, então eu vou tentando narrar aqui para vocês o que está acontecendo. Ó, então aqui nós já temos as 3 regiões, ó, nós temos o neuroectoderma, o vermelho no meio é o mesoderma e embaixo aqui nós temos o endoderma. Aqui toda a estrutura cardiogênica, aqui a membrana bucofaríngea e aqui no final a membrana cloacal. Aqui nós temos o saco vitelínico, certo? E aqui ou vesícula umbilical e aqui em cima nós temos a nossa cavidade amniótica. Lembram que é a cavidade amniótica que está em expansão, no sentido ventral, ela vai tentar englobar toda a região do embrião em desenvolvimento, certo? Então ela vai de cima para baixo.
Ó, cada vez mais nós temos a expansão, e ali está mostrando aqui no lateral, ó, o dobramento que a gente tem do disco embrionário trilaminar. Então, nós temos um dobramento desse disco, ok? Tanto no sentido cefálico, quanto no sentido caudal, certo? Olha aqui a estrutura cardiogênica já quase posicionada no local correto. Agora, notem essa mudança de plano de visualização. Se a gente virar esse embrião, ó, é como se a gente estivesse visualizando o embrião dessa forma na figura anterior. Nós temos uma expansão caudal, uma expansão cefálica, e agora o que ele fez? Ele virou esse embrião para ver a expansão lateral para a direita e a expansão lateral para a esquerda. Então, é essa cavidade amniótica tentando se expandir ao longo de todo o embrião que está em formação, ficando conectado somente pelo cordão umbilical, certo? Então, olha ali, toda a cavidade, que é essa bolsa azul, se expandindo por toda a estrutura que vai dar origem ao embrião. Seguindo no vídeo aqui, então, ó, ali o tubo neural já formado, olha a expansão da cavidade amniótica de forma lateral, e a parte cefálica e caudal também, ó. Parte cefálica, parte caudal em expansão, certo? A estrutura mais importante dessa expansão lateral é essa cavidade que está se formando aqui, ó. É essa cavidade aqui e essa outra aqui, ok? Que é a cavidade que vai dar origem à cavidade pleural, à cavidade cardiogênica e ao peritônio. Ó, na sequência do vídeo, agora ele está mostrando em amarelo endoderma, em azul o ectoderma e em vermelho o mesoderma, como a gente sempre meio que padronizou. E é a partir do endoderma, ó, que vai se formar todo o nosso trato digestório, desde a abertura bucal até a abertura anal. A abertura bucal dada pela membrana bucofaríngea e a abertura anal dada pela membrana cloacal, certo? Então, tudo desenvolvido a partir do endoderma. Aqui nós temos um estreitamento desse saco vitelínico e quase o correto posicionamento da estrutura cardiogênica. E aqui vocês estão vendo que ele está mostrando aqui, ó, é o tubo digestório primitivo, que está se formando aqui, ó. Aqui é a região anterior, região posterior, e aqui no meio a região média. Ó, então ele é dividido em três. Nós temos a região anterior, média e região posterior. Ó, na região anterior, na terminação cefálica, e essa terminação cefálica é a membrana bucofaríngea, que vai dar origem ao início do trato digestório, ou abertura da boca. O meio, que é o intestino médio, está ligado diretamente ao saco vitelínico. E ele vai se nutrindo dessa estrutura, ou desses nutrientes que estão dentro desse saco vitelínico. Olhem como esse dobramento resultante da expansão da cavidade amniótica vai posicionando as estruturas nos seus locais corretos. A estrutura cardiogênica que estava lá à frente da membrana bucofaríngea, agora ela já está na posição ventral, certo? E agora o que vai acontecer? Esse saco vitelínico ele vai se juntar com aquele pedículo do embrião, que é essa estrutura aqui, tornando tudo isso o nosso cordão umbilical, certo? Ali mostrando a porção final do trato digestório, delimitado pela membrana cloacal, que é a porção final do trato digestório ou abertura anal. Certo? Então ali está o embriãozinho, como ele está se desenvolvendo, ele fica totalmente dobrado, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, certo? Então, esse dobramento, ali ele mostrou a composição interna e aqui a visualização externa dessas estruturas, que é o que a gente vai ver agora, essas estruturas, esses componentes externos que a gente consegue visualizar no embrião que está sofrendo essa
esse dobramento, certo? Ele se alonga e se dobra, tá? No dobramento fetal ainda, a gente consegue visualizar o surgimento do primeiro sistema circulatório. Então aqui, ó, toda a estrutura cardiogênica já posicionada na posição ventral, ok? Um pouquinho, pessoal. Aqui, beleza. Todo ele posicionado na região ventral. Aqui nós temos a nossa abertura da boca, ou seja, aquela membrana bucofaríngea, e aqui a abertura anal, certo? Que é a membrana cloacal. A partir dessa estrutura cardiogênica começa a surgir nosso primeiro sistema circulatório, a partir do mesoderma. Tá? Então, a partir do mesoderma surgem os vasos sanguíneos, que vão ser preenchidos por sangue. A estrutura em azul aqui representando ainda o ectoderma, a região cefálica, o desenvolvimento das estruturas craniais ou cefálicas, e aqui o desenvolvimento da nossa medula espinhal, certo? Então aqui nesse slide ele meio que resume tudo até chegar a esse exato momento, onde nós tínhamos lá a formação do blastocisto, certo? E a partir dessa formação do blastocisto, nós temos dessa região chamada embrioblasto o surgimento de todo o embrião, certo? Mais especificamente da camada do epiblasto, nós tínhamos a migração das células e a formação do disco embrionário trilaminar, que é formado pelo ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E aqui, essa lista de estruturas, vocês estão vendo da onde cada estrutura do nosso organismo ela é proveniente, de qual folheto embrionário que surgem todas essas estruturas. Nós não vamos entrar nesses detalhes de cada um dos sistemas. Nós vamos continuar visualizando o desenvolvimento do embrião como um todo, sem focar em cada um dos sistemas. Sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema respiratório. A gente não vai entrar nessa riqueza de detalhes. Nós vamos continuar vendo o desenvolvimento do embrião como um todo, certo? E esse desenvolvimento do embrião como um todo, principalmente até o final da 8ª semana, ele é padronizado para todos os vertebrados, não só para humanos, mas para qualquer animal, através desse sistema que separa o desenvolvimento embrionário em estágios, chamado estágio Carnegie. Esse estágio Carnegie é porque ele foi desenvolvido por pesquisadores de um instituto chamado Instituto Carnegie, certo? Então, são 23 estágios que mostram mudanças estruturais que ocorrem no embrião para evoluir de um estágio para o outro, certo? Até chegar no final da 8ª semana, ok? Então, cada estágio ele vai ser delimitado pelo aparecimento de alguma estrutura visível nesse embrião, certo? E aí vai passando do estágio 1 para o 2, para o 3, até chegar no último estágio, que é o estágio 23. Para humanos, esse estágio número 23, ele chega em torno do dia número 60 do desenvolvimento, que dá por volta das 8 semanas e meia. Certo? Todo esse sistema ele foi criado por esse pesquisador que está mostrando a fotinho dele aqui, que é o George Streeter, lá em 1942, e esse sistema aqui de desenvolvimento embrionário ele foi revisado em 1987 com adição de alguns outros detalhes, em virtude do desenvolvimento também da tecnologia de visualização desses embriões, alguns outros pontos foram adicionados a esse estágio. Para que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês saibam que isso existe, tá? Que nós temos um sistema de desenvolvimento embrionário padronizado para todos os vertebrados, incluindo os seres humanos, ok? Então, se a gente for comparar o desenvolvimento de um cachorro com o desenvolvimento de um humano, a gente consegue comparar o desenvolvimento embrionário dos dois através desse estágio de Carnegie, certo? Porque vão aparecendo estruturas nesse desenvolvimento embrionário e aí vão evoluindo de estágio para estágio até chegar no 23º estágio, ok?
Aqui, então, tem a lista do que acontece em cada um dos estágios. Por exemplo, no estágio 1, o ovócito ele é fertilizado. Quando atinge aquele estágio de mórula, ou seja, aquela amora, aquela massa de células, ele passa para o estágio 2. Quando chega no estágio de blastocisto livre na cavidade uterina, passa para o estágio 3. E assim por diante. Mudanças conformacionais, mudanças estruturais no embrião vão evoluindo de estágio. Vai passando do estágio 1 para o 2 e assim por diante, até chegar no estágio número 23, tá? Que delimita por volta do final da 8ª semana do desenvolvimento embrionário, ok? Obviamente, isso aqui vocês não precisam saber, decorar o que cada estágio tem um desenvolvimento embrionário, qual é a estrutura que determina a passagem de um estágio para o outro, é mais para que vocês saibam que existe esse sistema que padroniza todos os vertebrados. E aí eu consigo fazer a comparação do desenvolvimento de um macaco, por exemplo, e um ser humano. Quando no desenvolvimento embrionário de cada um dos organismos, eu vou conseguindo deixar eles em paralelo de acordo com esse estágio de Carnegie. Cada estágio aqui vai ter uma idade em dias, dependendo de qual organismo que a gente está visualizando, qual a característica que define a passagem de um estágio para o outro, e aqui também o comprimento do embrião em formação. E também forma a quantidade de somitos que tem em cada um desses estágios. Então é uma tabela, é um sistema padronizado bastante complexo, bastante detalhista no desenvolvimento embrionário. Quem estuda o desenvolvimento embrionário, aí sim, aí tem uma necessidade de ir mais a fundo no conhecimento dessa tabela padronizada, certo? O que nós vimos, então, na aula passada? Nós vimos na aula passada que nós tínhamos o embrião nesse estágio aqui, certo? Esse estágio onde iniciou o fechamento do tubo neural. À medida que ia fechando o tubo neural, nós íamos formando aquelas estruturas laterais chamadas de somitos, certo? Então, no início da 4ª semana, tem por volta de 4 a 12 pares de somitos. Lembrando que o fechamento ele vai no sentido cranial e também vai no sentido caudal. Ele vai fechando para os dois lados, certo? Aqui, a 4ª semana, ela está destacada com umas estrelinhas, que é justamente a semana mais importante desse período, da 4ª até a 8ª semana, tá? Porque acontece muita coisa dentro dessa 4ª semana, que nas outras semanas não acontece tanta coisa, certo? Então, o que nós temos? O fechamento do tubo neural. Começou a fechar lá na 3ª semana, que a gente viu na aula passada, começou a formar os somitos, e agora se estende até o final dessa 4ª semana. Fecha para a região cefálica e fecha para a região caudal, ok? Essa abertura caudal ou abertura cefálica é chamada de neuroporo, ou seja, um poro, uma abertura no sistema nervoso, tanto na região cefálica quanto na região caudal, certo? Então nós temos 2 neuroporos, um neuroporo aqui e um neuroporo aqui, certo? Lembrando para vocês que lá na aula passada eu falei que o fechamento cefálico, ele normalmente ocorre de forma mais eficiente. O problema é o fechamento na região caudal. E aqui nós temos vários problemas de anomalias congênitas ou má formação pelo fechamento incorreto do tubo neural, principalmente nessa região caudal, formando quadros conhecidos como espinha bífida ou cauda equina. São 2 tipos de anomalias causadas pelo má formação desse tubo neural nessa região caudal, certo? O que nós temos também? Lembrando que durante a 4ª semana nós temos uma leve curvatura no embrião. Ele vai se curvando para a região ventral, certo? Seguindo, então, o coração formando uma grande saliência já na posição ventral e começando a bombear sangue, certo? Mas a gente não consegue ainda visualizar por exames de ecografia. A gente só vai conseguir detectar o batimento cardíaco a partir da 5ª semana, certo?
Então, o início do batimento cardíaco é bem no início da 4ª semana. Quando sai da 3ª, entra na 4ª, vai começar a posicionar ele na região correta, que é mais na região ventral, e aí ele vai começar a ter um leve batimento, certo? Por isso que eu falei que lá, nesse período ali, também começa a formação dos vasos sanguíneos, porque não adianta o coração bater e não circular nada. Tem que circular o sangue através dos vasos sanguíneos. E nós temos também a formação de estruturas chamadas de arcos faríngeos. Esses arcos faríngeos, eles vão dar origem a todas as estruturas da nossa face, como a parte de ossos da face, a parte de músculos da face e também das cartilagens do crânio. Então, os arcos faríngeos, eles têm os 3 folhetos embrionários. No arco faríngeo tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, ali forma osso, forma músculo e forma cartilagem também, toda essa estrutura da face do embrião em formação, ok? Então, sempre vai mostrar aqui, ó, na esquerda, um embrião real, isso aqui é uma imagem real do embrião em desenvolvimento, e aqui uma representação esquemática deste mesmo embrião, certo? Como eu mostrei para vocês, olha ali o surgimento dos somitos na região do meio, na região central do embrião, e ocorre uma expansão, um fechamento do tubo neural no sentido cefálico e um fechamento do tubo neural no sentido caudal. Quanto mais ele se expande, mais somitos vão aparecendo. Ok? Então, isso aqui é no início da 4ª semana. Aqui nós já temos um estágio intermediário, no meio da 4ª semana. Olha como muda bastante a morfologia. Olhem como aumenta a quantidade de somitos. Aí nós já temos um tubo neural já quase que completamente fechado. Nós temos ainda aqui uma abertura, ou um neuroporo, e aqui também uma abertura também chamada de neuroporo. Neuroporo cefálico, neuroporo caudal, ok? Aqui nós já temos lá por volta do 24º dia, na metade da 4ª semana também. Olha aqui, ó, a proeminência cardíaca já posicionada na posição ventral, a formação dos somitos, o fechamento do tubo neural e começa, olha, essa curvatura cefálica e essa curvatura caudal. Então, são 2 curvaturas que acontecem que vão fazer todo esse embrião se dobrar para a região ventral, que é para esse lado aqui, e aqui a região dorsal, certo? Então, ele vai se dobrar na porção da cabeça e na porção da cauda em desenvolvimento, ok? Seguindo, então, no final da 4ª semana, nós temos um embrião com esse formato aqui das imagens. Olha aqui como já lembra um organismo formado. Nós temos uma região cefálica, uma região da cabeça já em desenvolvimento. Nós temos uma cauda aqui, que é justamente ocorre esse desenvolvimento de uma cauda, uma proeminência caudal, que depois ela vai sumir. Ao longo das próximas semanas ela vai involuir. Então, o que nós temos no final da 4ª semana? Um embrião totalmente curvo. Tem essa curvatura cefálica e essa curvatura caudal, como eu mostrei para vocês. Agora nós estamos vendo ele como um todo e não vendo mais as camadas de células. Agora a gente está vendo ele como um todo e quais são as estruturas que estão aparecendo nesse embrião, certo? Então, nós temos vários somitos já aparecendo, ó, vocês conseguem ver aqui, lembrando que os somitos formam as vértebras da coluna vertebral. Então, essas bolinhas aqui da nossa coluna são os somitos. Então, tem vários somitos aqui. Obviamente, a gente não vai entrar em detalhe de quantos somitos aparecem em cada etapa, só mostrando para vocês que, à medida que vai evoluindo, vai se aumentando a quantidade de somitos, que é o resultado final do fechamento do tubo neural, tanto para a porção cefálica quanto para a porção caudal, certo? Então, vocês notem aqui na parte do encéfalo, na parte do crânio, que tem essa proeminência da face. Ele forma essa proeminência facial aqui. E essa proeminência facial vai chegar muito perto dessa outra proeminência aqui, que é a proeminência cardíaca. Essa projeção cardíaca quase se encostando na ponta da face do embrião, certo? Então, ele se curva tanto que a face do embrião chega próximo à estrutura
cardiogênica, a estrutura que vai dar origem ao coração. Aqui vocês notem também na face essas projeçõezinhas aqui, ó, essas bolinhas próximas à face são os arcos faríngeos. É a partir dessa estrutura que vai se dar a origem de todos os ossos da face, os músculos da face e todas as cartilagens que formam a nossa face, através desses arcos faríngeos, certo? E também a formação daquela eminência caudal, é como se o embrião tivesse um pequeno rabinho, certo? Além disso, nós conseguimos ver o surgimento de brotos que vão dar origem aos membros superiores, então isso é bastante importante porque forma, no final da 4ª semana, surgimento dos brotos do membro superior e depois, a gente vai conversar sobre isso ainda, cerca de 4 a 5 dias depois, nós temos a formação do membro inferior. Então, sempre, tudo que acontece nos membros, acontece primeiro nos membros superiores e depois, em cerca de 4 a 5 dias de diferença, acontece nos membros inferiores. Então, primeiro surgem os membros superiores, os brotos dos membros superiores, dão 3, 4, 5 dias, aí surgem os brotos dos membros inferiores. Depois vai surgir os dígitos, que é as estruturas referentes aos dedos. Primeiro nos membros superiores, depois nos membros inferiores. Então, sempre acontece primeiro nos membros superiores, ok? Como vocês podem ver, também surge esse pequeno buraquinho aqui chamado fosseta óptica, certo? Mas o óptico aqui não é em questão de visão, é em questão de ouvido. Essa estrutura dá origem ao ouvido interno. Aquela outra estrutura mais ali próxima da cabeça, da pontinha da face, é o placoide do cristalino, que vai formar a nossa lente interna que a gente tem dentro dos olhos. Aí sim, essa estrutura aqui é o placoide do cristalino e essa estrutura aqui é a fosseta óptica, certo? Que vai dar origem a todo o pavilhão auditivo, depois toda a formação das orelhas. Então, tudo isso aí formando as estruturas da face do embrião em formação. Ok? Cadê a garrafinha d'água? Beleza, tá aqui, ó. Vou dar uma pausa. Sim, a aula é bastante pesada porque tem bastante coisa que desenvolve nessa etapa do desenvolvimento embrionário, da 4ª até a 8ª semana. Basicamente, todas as estruturas corporais se formam dentro desse período, certo? Então, é só para que vocês saibam que ocorre esse desenvolvimento principalmente na 4ª semana. Se tiver alguma coisa que vocês têm que focar na hora de estudar, é justamente a 4ª semana, porque é onde vai se formar as estruturas principais do desenvolvimento embrionário. A fosseta óptica, que vai dar origem aos ouvidos, o placoide do cristalino, os arcos faríngeos, que vai dar origem a toda a formação da face. Aqui a gente consegue ver a proeminência cardíaca, ou seja, o surgimento do coração, e ali a formação dos brotos dos membros superiores e aqui dos membros inferiores. E ali nós temos a eminência caudal, como se fosse um rabinho gerado nesse embrião, ok? Como eu falei para vocês, primeiro membro superior, depois nós temos no fim da 4ª semana o surgimento dos membros inferiores, certo? Primeiro surge como se fosse um pequeno brotinho e depois ele vai se desenvolvendo, ok? É isso aqui que a gente tem ao final da 4ª semana, ó. Placoide do cristalino, nós temos a fosseta óptica, que vai dar origem ao ouvido, os arcos faríngeos, aqui nós temos a proeminência cardíaca, aqui a eminência caudal, e essas bolinhas aqui formando os somitos, certo? E ali vai cada vez se desenvolvendo mais, cada vez vai ficando mais claro essas estruturas ao longo do tempo, certo? Aqui ele já está num desenvolvimento mais avançado, por volta de 28 dias, ou seja, o último dia da 4ª semana. Então, o que ocorre nessa 4ª semana que eu falei para vocês, que é um dos principais períodos? O fechamento do tubo neural, certo? Então, fechamento na região cefálica e também na região caudal. Nós temos o dobramento desse embrião,
tanto na porção cefálica quanto na região caudal, o desenvolvimento dos arcos faríngeos, o posicionamento da estrutura cardiogênica e a formação dessas pequenas estruturas que já vão indicando o local das estruturas corporais. Formação da fosseta óptica, da origem às orelhas, ao pavilhão auditivo, a lente do cristalino, o placoide do cristalino, e também os brotos dos membros superiores e membros inferiores. Tudo isso acontece na quarta semana. Como vocês podem ver, a quarta semana é bastante importante no desenvolvimento embrionário. Acontece bastante coisa. A quinta semana já não ocorre tanta coisa assim, não tem tanta mudança. Então aqui, olha só, nessa figurinha aqui nós já conseguimos ver o embriãozinho já com uma forma mais reconhecida. Ó, aqui a estrutura da cabeça, os arcos faríngeos que vão dar origem às estruturas craniais, essa estrutura mais escura sendo a estrutura cardiogênica, os brotos do membro superior e membro inferior, a eminência caudal e todo ele curvo. Olha a curvatura desse embrião ao longo da quinta semana, certo? Então, na quinta semana não acontece mais tanta coisa como na quarta semana. O que acontece aqui? Na quinta semana nós temos um crescimento acelerado da região do crânio. Então, o crânio vai se expandir, vai ficando cada vez maior dentro desse embrião. Ele atinge um tamanho que chega a ser maior do que o resto do corpo inteiro. O crânio desse embrião fica muito grande. A parte cefálica, ela se desenvolve muito rápida, certo? E cada vez mais a proeminência facial, esse biquinho aqui da parte da face, vai se aproximar à estrutura cardiogênica, chegando a ficar muito próximo, chegando a ficar colado a parte da boca do embrião com a parte do coração, certo? De tão dobrado que ele se encontra, ok? Aqui nós já conseguimos ver que o saco coriônico, ele ocupa quase toda a região do útero, então o desenvolvimento vai se expandindo toda essa cavidade, abrigando o embrião em desenvolvimento, e agora o embrião está completamente envolto pelo líquido amniótico. Tá? Então, o que a gente viu lá no início da aula é as transformações das camadas teciduais. Agora aqui a gente está vendo do lado de fora, todas as transformações de visualização de membros, visualização de estruturas faciais, visualização daquela cauda que forma no embrião, então visualizando isso mais de fora no desenvolvimento embrionário, ok? E agora ele está conectado somente através do cordão umbilical. E aqui vocês conseguem ver aquela estrutura placentária somente na face onde tem a comunicação com o cordão umbilical, ok? Então, como vocês conseguem ver, ó, na quinta semana nós temos um desenvolvimento encefálico muito grande, ele começa a ficar muito grande a cabeça, certo? E se aproximar essa proeminência facial dessa proeminência cardíaca, parece como se o embrião estivesse beijando o próprio coração, de tão dobrado que ele se encontra. E aí nós temos o surgimento dos brotos superiores e dos brotos inferiores. Vai dar origem às mãos, ou melhor, aos braços e às pernas, ok? Beleza, o que acontece na quinta semana é a expansão cefálica, praticamente a expansão da parte encefálica que vai deixar o embrião com esse cabeção. Então, isso aqui é o resultado da quinta semana. Notem que ele tem uma aproximação da região da face com a estrutura do coração. E aí, nessa fase aqui do desenvolvimento embrionário, nós já temos o tubo neural completamente formado, certo? E aqui o embrião começa a ter respostas reflexas, certo? Nós já temos os braços em formação, as pernas em formação, e é na sexta semana que o embrião começa a ter uma resposta reflexa. Começa a se movimentar os braços, movimentar as pernas e começa a ter uma resposta de movimentação dentro dessa bolsa de líquido que é a cavidade amniótica, certo? Começam a surgir os raios digitais, ou seja, essas pequenas dobrinhas no broto superior, primeiro nos brotos superiores e mais tarde nos brotos inferiores. Então, tudo acontece primeiro nas mãos e depois acontece nos membros
inferiores, em relação ao desenvolvimento das pernas, ok? Então, é o que está escrito aqui, ó. Tem uma pequena diferença de tempo no desenvolvimento dos membros inferiores em relação aos superiores. Primeiro acontece nos superiores, 4 a 5 dias depois ocorre o mesmo fenômeno nos membros inferiores, ok? Como vocês podem ver, ó, esse embriãozinho agora na 6ª semana já começa a desenvolver um pavilhão auditivo, começa a desenvolver uma pigmentação no cristalino, que é no cristalino não, na retina, desculpa, que é o nosso fundo do olho, ele começa a ficar mais pigmentado, e essa posição mais dobrada ainda é mantida. Ó, então, os olhos, eles ficam bem evidentes por essa pigmentação da retina, a cabeça tem uma dimensão maior do que o próprio corpo, ainda resultante daquela expansão encefálica, e a face muito próxima à região cardíaca, de tão dobrado que ele se encontra dentro dessa cavidade amniótica, certo? E aqui nós temos um crescimento da parte intestinal. Então, nosso intestino, você sabe que o nosso intestino ele é bastante amplo. Então, ele cresce muito rápido e ele não consegue se manter dentro da cavidade abdominal. Ele vai crescer para fora do embrião. E depois, ao longo do desenvolvimento, quando ele vai se expandindo, vai ganhando em tamanho, esse crescimento do intestino ele vai voltando para dentro da cavidade abdominal. Isso é chamado de herniação umbilical. A hérnia, toda hérnia, é quando se tem uma projeção de algum tecido para fora do seu local de origem. Então, por exemplo, uma hérnia na coluna. Nós temos aquela medula se expandindo para um local fora da medula. Então, isso forma uma hérnia. Aqui nós estamos formando uma herniação umbilical, que é o crescimento do intestino para essa região umbilical. Ele cresce para dentro do cordão umbilical, depois ele volta para dentro da cavidade abdominal ao longo do desenvolvimento embrionário. Ok? Então, aqui, ó, na 6ª semana, nós já temos, olha, o pavilhão auditivo sendo formado, o olho sendo formado, aqui aqueles raios digitais formando as estruturas dos dedos, que é praticamente isso que tem de desenvolvimento na 6ª semana. E se a gente for ver o tamanho total desse embrião, ele tem em torno de 11 milímetros, ou seja, em torno de 1,1 centímetro. É muito pequenininho, é mais ou menos esse tamanho aqui, certo? Entrando na 7ª semana, o feto começa a se endireitar. Ele estava todo curvo ao longo da 5ª e da 6ª semana, agora ele começa a se endireitar, a reduzir essa flexão da região cervical, que é a região do pescoço. O pescoço começa a se elevar para elevar a estrutura encefálica, ok? Então, aparecem já essas proeminências ali nos dedos, então os dedos da mão começam a ser formados, começa a sumir aquela membrana interdigital e os dedos começam a ficar bem evidentes, primeiro nas mãos, depois nos pés. Sempre assim, primeiro uma estrutura aparece nos membros superiores e depois nos membros inferiores. Olha ali, ó, então já tem a formação das fossetas nasais, a pigmentação do olho, a formação do pavilhão auditivo, olha o tamanho da cabeça que é bem grande, certo? Então tudo isso acontece, é possível visualizar ao longo da 7ª semana, tá? E na 7ª semana a gente começa a ver também as articulações dos membros, principalmente a formação de cotovelos, a articulação do membro superior e também a articulação dos membros inferiores, certo? Para a formação dessa movimentação de membros superiores e inferiores, eles têm que estar articulados pelo cotovelo ou tornozelo, certo? Quando a gente entra na 8ª semana, nós já temos a última semana do período embrionário. O que marca a 8ª semana? O fim da 8ª semana marca o fim do período embrionário. Então, a gente só chama de embrião até a 8ª semana. A partir da 8ª semana, nós vamos chamar de feto, tá? E nessa 8ª semana, vocês já conseguem visualizar o embrião em formação, já com aspecto humanoide. Então, tem toda a forma
de um ser humano. Apesar da cabeça ter uma proeminência maior, ser maior do que o corpo, tudo, mas todas as feições já são humanoides. Nós já temos os braços bem formados, as pernas bem formadas, a cabeça posicionada no local correto, já se elevando, perdendo aquela flexão cervical. E aqui, na 8ª semana, já começam os primeiros movimentos voluntários do embrião. As mãos já se aproximam no desenvolvimento embrionário, elas já podem se encostar, então ele começa a interagir consigo mesmo. A mesma coisa os pés já começam a se comunicar, começam a se encostar uns nos outros, porque já tem essa movimentação. E aí, além da articulação do cotovelo, surgem as articulações de ombro e de pulso, e nas pernas da bacia e também dos joelhos. Então, ele já está totalmente articulado para fazer essa movimentação dos membros, ok? Os dedos da mão já estão claramente separados uns dos outros, os dos pés ainda estão em processo de separação. Então, lembrando que tudo que acontece nos membros, acontece primeiro nos membros superiores e depois acontece nos membros inferiores, ok? Outra coisa que acontece nessa 8ª semana, o fim do período embrionário, acontece a ossificação do fêmur, ou seja, começa a deposição de minerais no osso do fêmur. Então, a partir da 8ª semana, lá na 9ª, na 10ª, o tamanho do fêmur ele também vai ser usado como um dos parâmetros para mensurar o período do desenvolvimento embrionário. Então, eles conseguem, através de ecografias, eles conseguem ver a dimensão do tamanho do fêmur, e através desse tamanho do fêmur, eles dizem com quantas semanas o feto se encontra. Então, essa possibilidade de usar o tamanho do fêmur, ela se dá pela ossificação no período final dessa fase embrionária, que se dá na 8ª semana, ok? E aí, como eu falei para vocês, aparecem todas as articulações. Ombro, cotovelo, pulso, joelho, tornozelo e a movimentação da bacia também aparecem nessa fase final do período embrionário, ok? Como vocês podem ver também, desaparece aquela eminência caudal, aquele rabinho que tinha no embrião, ele foi totalmente perdido por esse embrião. Essas células que formavam a eminência caudal, elas vão sumindo, elas vão desaparecendo desse embrião em formação, ok? Como eu falei para vocês, nós temos uma aproximação dos membros superiores e inferiores na região ventral, ou seja, na região do ventre desse embrião. As mãos começam a se encostar, os pés também começam a se encostar a partir dessa fase final da 8ª semana. E aí, no final desse período, nós temos essas características nitidamente humanas. Um embriãozinho já completamente formado. O que vai acontecer agora da 9ª até o 9º mês? Da 9ª semana, que é a próxima semana, até o final da gestação. Somente um amadurecimento dessas estruturas. Então, é uma fase agora de amadurecimento. Por isso que da 4ª até a 8ª semana é um período muito crítico de formação do embrião. Toda aquela função que eu falei para vocês lá no início da aula, de exposição a agentes teratogênicos, é justamente para que chegue nesse estágio aqui do desenvolvimento com o aspecto perfeito. Estando no aspecto perfeito, dificilmente ele vai ser alterado ao longo do restante da gestação. Então, essa fase da 4ª à 8ª semana é a fase mais crítica do desenvolvimento. Então, nós passamos de um disco de células para um embrião completamente formado, certo? E a partir da 9ª semana até o parto, nós só temos um amadurecimento dessas estruturas, certo? Amadurecimento dos sistemas, sistema nervoso, respiratório, do sistema digestório, eles só vão amadurecendo com o tempo, ok? Então, a partir da 8ª semana, tem um outro fator que é importante, que começa a distinção entre as genitálias masculinas e a genitália feminina. Mas começa na 8ª semana, mas não é possível visualizar isso em exames de imagem.
Então tem que ser muito bom em exames de imagem para conseguir detectar diferenças com 8 semanas. O recomendável mesmo é que se faça essa distinção do sexo do bebê a partir da 12ª semana. Aí nós já temos as características, as diferenças entre genitália masculina e feminina bem nítidas. Aí no exame de ecografia já é possível ver se é menino ou se é menina. Mas o início da formação é na 8ª semana, porque está dentro daquele período que eu falei, que é o período da organogênese, o surgimento dos órgãos, das estruturas internas e também das estruturas externas do nosso organismo, tá? Então tá aqui a feição bem humanoide, com um cabeção bem estendido, aqui ó, o pavilhão auditivo, aqui os olhos já com pálpebras, a região das fossetas nasais, a boca já formada, os membros superiores já totalmente articulados, os membros inferiores também, os dedos completamente separados uns dos outros na mão e no pé. Primeiro separa da mão, depois separa no pé, ok? Então aqui está só a representação esquemática deste feto com 8 semanas de desenvolvimento embrionário. Certo? Então, para finalizar, só para deixar bem claro que a gente chama de período embrionário tudo isso que a gente viu nas aulas anteriores, desde a fecundação até o final da 8ª semana, que é até a aula de hoje, é chamado de período de desenvolvimento embrionário. A partir da 9ª semana até a fase do parto, nós vamos chamar isso de período fetal, ok? Onde o que acontece no período fetal? Somente o amadurecimento dessas estruturas corporais que foram formadas nesse período embrionário. Período embrionário, desenvolvimento das estruturas, período fetal, amadurecimento dessas estruturas, ok? Isso a gente finaliza o conteúdo da aula de hoje. O pessoal já está pronto para ir embora, tem gente que vai perder o ônibus, então a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Eu sei que é uma aula bastante pesada, então eu sugiro que vocês possam reassistir a aula novamente. Esse material vai estar gravado para vocês, eu vou encerrar a gravação agora. Na sequência, ele já vai estar disponível para vocês, certo? Então, fico aberto a perguntas, posso ficar mais um tempinho aqui respondendo algum questionamento em relação a essa fase da 4ª até a 8ª semana. Quem não tiver nenhuma pergunta, está liberado. Boa noite, bom feriado para vocês, uma feliz Páscoa, passem bem a Páscoa de vocês, com a família de vocês, ainda reclusos, é uma Páscoa um pouco diferente, mas espero que vocês tenham uma boa Páscoa para todos, certo? Então tá, fico disponível agora no chat da reunião para responder algum tipo de questionamento, certo? Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado pela atenção. Tchau, Bruno. Boa noite. Valeu, Andrew. Boa noite a todos. Boa noite, Xã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso.